O canal Expresso Viajante também está de quarentena, mas não por isso deixaremos de viajar, mesmo que sentados no sofá. Da nossa viagem à Europa em fevereiro deste ano, fizemos um especial com os lugares que ficaram marcados pela Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Começaremos por Munique, onde foi planejado um dos capítulos mais tristes da nossa história recente, sua implementação na capital Berlim e as suas consequências em Cracóvia e Auschwitz, na Polônia, e em Budapeste, na Hungria. Passamos ainda por símbolos da Guerra Fria, como os muros de Berlim e de John Lennon. Em 9 de novembro de 1923, ocorreu aqui o Putsch da cervejaria, como ficou conhecida a tentativa de golpe de Hitler contra o governo bávaro, onde o líder foi preso. Por ironia, veio a se tornar um dos lugares preferidos do Führer para os seus discursos. Por coincidência, no dia em que visitamos a praça, nos deparamos com um manifesto contra neonazistas. Saindo da praça em direção a uma das cervejarias mais famosas do planeta. Fundada em 1589, inicialmente apenas para consumo da realeza, ela só foi aberta para o público de verdade em 1828. Em 1920, foi realizado o primeiro grande evento político do partido nazista, do qual Hitler fez o discurso apresentando um programa de 25 pontos que seriam as diretrizes futuras do partido nazista. Foi aqui na Praça Bebelplatz que, em 1933, os nazistas e seus simpatizantes queimaram livros de autores como Karl Marx, Freud, entre outros. Estou caminhando agora para o local onde ficava o bunker do Hitler. Hoje em dia, o que se pode ver é somente um estacionamento e um painel informativo que indica que era ali o bunker. Mas por muitos anos, nada indicava que o local já abrigou o bunker de Hitler. É que as autoridades alemãs tinham receio que o local pudesse se tornar um santuário, um lugar de adorações para neonazistas. O Charlie era um posto militar na fronteira entre as duas Alemanhas durante a Guerra Fria. Após a construção do muro, as autoridades da Alemanha Ocidental construíram este posto para servir como um ponto de controle para registrar a passagem de membros das forças aliadas e diplomatas estrangeiros entre as duas Alemanhas. E aqui na divisão entre as duas Alemanhas, do lado capitalista, nós temos um símbolo bastante emblemático, não?
Estou de frente ao prédio que abriga o parlamento alemão. Frio. Tá frio. Vai tá frio pra caramba. Que fora incendiado em fevereiro de 33, 4 semanas após Hitler ter sido nomeado como chanceler. Aqui também fora hasteada a bandeira da União Soviética após o fim da Segunda Guerra Mundial, simbolizando a vitória dos aliados. Beside the East Side Gallery, famoso Muro de Berlim. E pensar que isso aqui é o símbolo maior da Guerra Fria, que dividiu o planeta, meu irmão. No final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida entre os aliados vencedores. De um lado ficou os Estados Unidos capitalista e do outro a Rússia comunista. Iniciava-se então um dos maiores conflitos ideológicos da história. Até 1961, mais de 3 milhões de pessoas passaram para o lado capitalista. Afinal de contas, lá se tinha os melhores salários, melhores condições, tinha liberdade de expressão, enfim, as pessoas eram mais felizes. Diante da enorme evasão de pessoas, o governo da Alemanha Oriental resolveu então subir um muro da noite para o dia. Em 13 de agosto de 1961, as pessoas tomaram um susto e se depararam com aquela parede. Dolphins can swim. Though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Após o incêndio causado por um ataque aéreo durante a Segunda Guerra, a igreja foi quase toda destruída, restando somente uma parte da torre de 113 metros e parte do salão de entrada. A princípio, o que restou era para ter sido demolido para a construção da nova igreja. Porém, após protestos, decidiu-se manter a estrutura e integrá-la na construção da nova igreja. Aberto em 2006, o DDR Museum é um museu que mostra o estilo de vida comunista na Alemanha Oriental. Faz bem pro esporte, né? Olha, a Alemanha comunista cheia de medalha. Um muro separava estilos de vida completamente diferentes. De um lado, a Alemanha ocidental, capitalista, aberta, democrática. Do outro, a Alemanha comunista, ditatorial e fechada para o mundo. Carros assim eram utilizados por alguns membros do Partido Comunista, porque o carro para a população só tinha um, era o Trabant, ou Trab, mais conhecido. O cidadão não ia na loja comprar, mas sim fazia um pedido para o governo, que entregaria o veículo em um período de até 10 anos. Eu entrei na Catedral de Berlim, pediram para eu entrar no corredor e tô entrando e não tô sabendo onde eu tô. Eingang? É a entrada, né? Sobe, mas cá estou eu, na cúpula, no terraço da Catedral de Berlim. Catedral essa que sofreu enorme prejuízo
no final da Segunda Guerra Mundial. E a minha passagem por Berlim está chegando ao fim. Próximo destino, Cracóvia, cidade localizada no sul da Polônia. Vem comigo, vem comigo! Estou na Polônia, mais precisamente na cidade de Cracóvia. Cracóvia é a segunda maior cidade da Polônia, com quase 900 mil habitantes. Aqui na frente da fábrica de Oskar Schindler, aquele do famoso filme do início da década de 90, A Lista de Schindler. Oskar, que a princípio parecia um oportunista, querendo ganhar dinheiro no caos da guerra, mas que acabou entendendo o que estava acontecendo e, por fim, salvou 1.200 pessoas com a sua famosa Lista de Schindler. Somewhere in the middle, we all have Polish Catholics. They were not as persecuted as Jews were, right? Essa era a praça principal do gueto judeu em Cracóvia, que foi criado para limpar o centro da cidade. Esse monumento é uma homenagem para lembrar os judeus que tiveram que sair de suas casas levando seus pertences. Às 5h31 da manhã, estou aqui para pegar o ônibus rumo a Auschwitz. Assim que chegavam os vagões com judeus, homossexuais, ciganos, eram separados aqueles que tinham condições para o trabalho daqueles mais fracos, esses em geral mulheres, idosos e crianças. Algumas dessas crianças eram usadas para experimentos pelo médico mais infame da história, Joseph Mengele, conhecido como o Anjo da Morte. Tudo era confiscado: roupas, sapatos, malas, os cabelos eram raspados. Enquanto eram conduzidas para o trabalho pesado as pessoas mais fortes e saudáveis, as mais fracas eram levadas para a câmara de gás. Esse campo de concentração matou sozinho mais de 1,5 milhão de pessoas.
Assim que desembarcavam em Birkenau, um campo que fica próximo a Auschwitz I, os considerados fracos eram conduzidos para a morte. Da onde eu estou até o crematório leva 10 minutos. A guia nos convidou a refletir sobre o que pensavam essas pessoas nos seus 10 últimos minutos de vida. Chegou ao fim a minha passagem pela cidade de Cracóvia, aqui no sul da Polônia. Próxima parada, Budapeste, capital da Hungria. Estou na Hungria, país este que tem quase 10 milhões de habitantes. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind? Esse monumento, ele é em memória às vítimas assassinadas no Danúbio pelos militares da Cruz de Flecha no período de 44 a 1945. Do you ever feel already buried deep? 6 feet under screams, but no one seems to hear a thing. A história por trás do monumento conta que inúmeros judeus foram perseguidos e capturados pelos nazistas na cidade e enfileirados às margens do rio Danúbio. The light and let it shine. Just hold the night like the 4th of July. Como naquela época os sapatos eram considerados bens de valor, as pessoas eram forçadas a retirá-los e logo após eram mortos por tiros na nuca. E seus corpos eram levados pela correnteza. As you shoot across the sky, you don't have to feel like a waste of space. Your original cannot be replaced. If you only knew what the future holds after a hurricane comes a rainbow. Maybe you. Esse foi o único monumento comunista que não foi demolido depois do fim do regime. Uma curiosidade, o monumento foi alvo de protestos por parte da população ao ponto de alguns fazerem suas necessidades aí. Infelizmente, chegou a hora de dar tchau a uma das cidades mais bonitas que eu já vi, sem sombra de dúvida. Estou aqui em Praga. Nossa parada será no Muro de Lenin. O primeiro desenho surgiu naquela parede no início da década de 80, quando o comunismo soviético já estava bastante desgastado na antiga Tchecoslováquia e o mundo estava bastante comovido com a morte de John Lennon. Era uma imagem do Beatle, o que a polícia comunista logo entendeu como uma forma de protesto e vandalismo. Em pouco tempo, o desenho já estava coberto de tinta cinza. O que a polícia não esperava era que outras pessoas começassem a ir lá e a pintar o retrato dele de novo. A cada vez que o governo mandava limpar o muro, um novo desenho de Lennon voltava a aparecer. Artista hippie, ícone da paz, John Lennon simbolizava a liberdade de expressão que os tchecos há mais de 30 anos já não tinham.